Oi, eu sou a Kiki e nesse vídeo a gente vai falar de inglês. Roda a vinhetinha aí. Então, bora falar de inglês? Nesse vídeo eu vou dar uma introduçãozinha sobre a língua e dar algumas dicas para você aprender e praticar hoje mesmo. E nesse vídeo eu vou falar basicamente de 4 tópicos. Vou falar um pouco sobre a origem do idioma, algumas diferenças entre o português e o inglês, 4 dicas de pronúncia e 3 dicas para você já começar a estudar o inglês hoje mesmo. Então, de onde veio o inglês? Ao contrário do português, do francês e do espanhol, que são línguas que têm origem do latim, o inglês ele tem origem anglo-saxônica. É a mesma origem mais ou menos do alemão, então eles têm certa semelhança. O inglês se originou de dialetos alemães. E ele surgiu primeiramente na Inglaterra e é a língua oficial de vários países pelo mundo, como Reino Unido, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, alguns países africanos e ilhas do Caribe. E ao contrário do que muita gente pensa, que é o mandarim a língua mais falada do mundo, ainda é o inglês a língua mais falada do mundo, com 1,27 bilhões de falantes entre nativos e não nativos, enquanto o mandarim tem 1,12 bilhões de falantes. Provavelmente a maioria é nativo, né? Ninguém sai por aí aprendendo mandarim à torta e à direita. E essa diferença de origem é o principal motivo para as diferenças que a gente percebe na língua, tanto a sonoridade, quanto os fonemas, quanto a forma de formar as frases, as palavras diferentes. E aqui eu vou falar de 2 diferenças entre o português e o inglês, o que não quer dizer que são as únicas diferenças, obviamente, mas são 2 que eu escolhi pontuar aqui para vocês. Então a primeira é a conjugação dos verbos e a segunda diferença é a formação das frases. No inglês, essas 2 coisas acontecem de uma forma diferente do que no português. Como a gente pode ver aqui, no inglês os verbos são muito menos conjugados, ou seja, eles têm muito menos variação. Se eu vou falar eu gosto, nós gostamos, eu usei 2 formas do verbo aqui, gosto e gostamos. Já no inglês é like, you like, we like, you like, they like. A única variação que tem no inglês é mínima nesse caso, que é o S que adiciona aqui. Então, de forma geral, no inglês a gente muda, a gente altera, conjuga os verbos muito menos, o que torna mais fácil, que a gente não tem que decorar uma penca de verbos, uma penca de conjugações para cada verbo. Isso acontece muito para quem aprende espanhol e francês, que é uma das dificuldades dessa língua. A outra diferença entre o português e o inglês é a formação das frases. A primeira questão que eu quero falar nesse quesito é da entonação. No português, a gente faz uma pergunta ou uma afirmação mudando só a entonação da nossa fala. Por exemplo, se eu falo, você mora no Brasil, eu estou afirmando. Se eu mudo a entonação e falo, você mora no Brasil, eu estou perguntando. Então não tem alteração de nenhuma palavra, a não ser o ponto de interrogação e o ponto final na frase. Já no inglês, a gente tem algumas variações que já indica que a pessoa vai fazer uma pergunta, ok? Então, se eu falar só you live in Brazil, eu estou afirmando. Para eu fazer uma pergunta gramaticalmente correta, eu preciso pôr alguma palavrinha antes. Nesse caso aqui foi o do. Nesse caso aqui, a gente só inverte. Se eu digo, você está ocupado agora? Estou perguntando. Se eu digo, você está ocupado agora? Estou afirmando. E aqui no inglês a gente inverte. É como se para a pergunta eu devesse falar, está você ocupado agora? Então são regras diferentes que não tornam mais fácil nem mais difícil. É só diferente. Inclusive são regras que se aplicam de forma repetida e memorizando, entendendo essa forma, fica mais fácil de entender várias outras situações da língua. Outra coisa que varia, em inglês tem mania de inverter as coisas, né? A gente coloca sempre o adjetivo antes do substantivo. Por exemplo, se eu digo, tem um carro preto na rua, eu disse carro e depois a cor dele. No inglês é o contrário. There is a black car on the street. Então, o black, que é preto, vem antes do carro. Como se eu dissesse, tem um preto carro na rua. Fica engraçado pra gente, mas no inglês é assim que funciona. Agora vamos para a dica de pronúncia. Eu vou dar 4 dicas aqui e a primeira é sobre o final das palavras, a pronúncia do final das palavras. Como a gente já falou da origem do inglês, é diferente, então os fonemas e a forma de pronunciar também vai ser diferente. Então no português a gente tem a mania de pronunciar dessa forma aqui, ó. Facebook, fone, Kit Kat, ok? Colocar esse I ou esse CH, esse chiado no final da palavra. E no inglês, o final da palavra é mais seco, certo? Ela realmente acaba com a consoante. Então, Facebook não vai ser Facebook. Facebook. Facebook.
O fone não vai ser fone, vai ser phone, phone, né? Esse ezinho de algumas palavras não é pronunciado, é como se a palavra acabasse no N, na consoante anterior. E o chocolate, né, o Kit Kat, no inglês ficaria Kit Kat, certo? O T bem mudo, Kit Kat, Kit Kat. Ok? Então essa foi a primeira dica sobre o final das palavras. A segunda dica é sobre o início das palavras, ok? No português a gente tem o R, que no início de palavra ele tem som de R, R, rua, rato, rodoviária, roupa, certo? E no meio da palavra ele pode ter som de R, parapente, certo? Ou se for dois R's ele pode ter som de R também, certo? Ferrolho, ok? Mas no inglês é um pouco diferente. O R no início da palavra, ele não tem som de R. Então essa palavra aqui não se pronuncia hat, se pronuncia rat, ok? Rat. É como Richard, Robert, certo? O R então tem um som de R. E esse som de R que a gente tem no português, no inglês é pelo som do H, ok? Então essa primeira palavra a gente pronuncia rat e a segunda hat. A mesma coisa acontece nesse segundo grupo de palavras. A primeira é rot e a segunda é hot, ok? E o significado muda totalmente. Rat é rato, hat é chapéu, rot é podre, hot é quente. Então muda totalmente o significado da palavra pela pronúncia inicial, pela letra inicial. Bora para a terceira dica de pronúncia. A gente tem três palavras aqui conhecidas, né? Feed, reels, meat. De novo, lembrando aqui, não é feed, não é meat, ok? Feed, reels, meat. E como vocês já perceberam, quando a gente tem dois E's junto, tem um som de I. Então a gente fala feed, reels, meat. E aqui de novo, hein? O R no início não é reels, é reels, ok? Se você fala reels, é outra palavra em inglês. E a próxima dica de pronúncia, que também é sobre duas letras juntas, book, food, good, ok? Então quando tem dois O's junto, geralmente o som vai ser de U. Existem algumas exceções para essa regra, mas na maioria vai ser o som de U, ok? Então, book, food, good. E sempre aquele finalzinho, não é book, não é food, não é good, ok? Isso no inglês, em português, sem problemas a gente falar iFood, por exemplo, certo? Então aqui vamos concluir as 4 dicas de pronúncia para você já começar a praticar e prestar atenção nessas palavras. Tá, mas como você pode começar a aprender já? Agora eu vou dar 3 dicas para você começar a aprender com seu celular, com seu computador, sem muito sofrimento. A primeira dica é o aplicativo Duolingo. Você pode baixar no seu celular ou no seu tablet e 5 minutos que você praticar por dia já vai ajudar a melhorar o seu vocabulário. Você vai aprender palavras novas, você vai memorizar essas palavras. O aplicativo trabalha bastante com repetição, então você repete algumas palavras várias vezes de forma diferentes, exercícios diferentes, e isso te ajuda a memorizar. Isso é muito bom porque as palavras em si, o vocabulário, não tem outra forma de você aprender a não ser entrando em contato, conhecendo, memorizando e usando as palavras. Então o Duolingo ajuda muito nessa questão de vocabulário, ok? A próxima dica que eu vou dar para vocês é um site que chama Lyrics Training. Nesse site você pode acessar várias músicas do YouTube e vira tipo um jogo. Você pode escolher de múltipla escolha, como está aqui nessa foto, ou para completar digitando. E aí vai tocando o vídeo e onde aparecer essa bolinha aqui, você tem que completar com a palavra que você ouviu, certo? E tem a pontuação, tem o tempo. E o legal é que você pode ouvir músicas que você gosta, músicas que você já conhece. E outra dica que eu dou aqui é aprender a cantar a música. Não precisa ser a música inteira, mas aprende o refrão, pratica, solta mesmo, aprende a falar, presta atenção nos fonemas, nas frases. É uma ótima forma de praticar e que não dói absolutamente nada. A gente pratica brincando. E a última dica é filme legendado, certo? Eu sei que às vezes dá uma preguiça de ficar lendo, a gente pode perder uma tela ou outra do filme,
Mas se for alguma coisa que você já assistiu ou que está habituado a uma série muito grande, que você perder alguma coisinha de algum episódio não vai fazer tanta diferença, aproveita e coloca dublado, coloca legendado para você ouvir o inglês, se familiarizar com a sonoridade, tentar reconhecer algumas palavras, até traduzir algumas. Pô, ele falou house, apareceu house aqui é casa. Então isso ajuda bastante a praticar. E mais uma vez, a gente pratica sem sofrimento, não é fazendo exercício, não é, lendo textos extensos, é fazendo o que a gente gosta. Então essa é a terceira dica para você começar a praticar e se familiarizar com o inglês. Então, essas foram as 3 dicas para você se familiarizar, estudar e aprender inglês sem sofrimento no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução e das dicas que eu dei nesse vídeo. Fica ligado para mais conteúdo sobre inglês e a gente se vê no próximo. See you later!